Salve caverna, ali é uma Giana voz. Vocês estão bonzinhos, meus mano? Vocês estão vendo, eu tô sozinho hoje. Bem-vindos a mais um Desmembrando Decks. Antes da gente começar, não se esquece, se você não é inscrito, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. O vídeo é bem legal, vocês vão gostar. A gente vai desmembrar um deck de Elenda dessa vez. Vamos falar da lista, vamos falar como é que joga, vamos falar das nuances do deck. Vocês vão gostar bastante. E os nossos parceiros vão ficar na legenda TCG Inbox e dos Reis. Para TCG Inbox, o nosso cupom ele é uma 5, para dos Reis ele é uma 10. Produtos absurdos, como vocês forem comprarem lá, usa o nosso cupom que vocês vão gostar. O produto é muito bom e dá uma força para nós. Vai ficar na legenda também link do grupo de Tribal do Comandeiros, que é parceiro nosso, Tribal Wars. É um grupo bem legal, uma comunidade bem da hora. Entra lá que vocês vão gostar também. Se por acaso esse é seu primeiro Desmembrando Decks, a gente já falou, a gente vai falar sobre o deck, vamos desmembrar a lista, vamos falar de carta importante, vou falar da minha lista de Elenda, vamos falar de carta importante, vamos falar de coisas que eu uso e que são legais e que eu acho que fazem o deck funcionar. Fechou? Então vamos direto para a lista agora. E vocês estão vendo na tela, é a minha lista de Elenda. Eu gosto de usar essa arte aqui da Elenda, eu acho ela bem bonita, que tem a Elenda deitada aqui. Eu gosto muito dessa arte. Ela ainda é uma comandante Orzhov, 4 manas, 1/1. Lifelink não importa, mas ela tem. Quando uma criatura, qualquer criatura morre, ela cresce um marcador +1/+1. Quando ela morre, a gente coloca bicho no campo de batalha igual ao poder dela, tá? Então isso é muito legal, muito legal. Essa minha lista, ela é um bracket 3, tá? E é importante a gente falar isso por quê? Porque o deck é forte, porque o deck é legal, porque o deck tem combo, o deck interage. O deck é legal, não faz diferença nenhuma por bracket, né? Besteira. Mas o deck é forte, o deck é consistente, ele tem uma forma e um plano de jogo consistente. O deck funciona muito bem, as coisas que o deck se propõe a fazer funcionam muito bem, e a Elenda funciona muito bem porque o deck quer fazer, tá? E aí a gente vai começar falando do porquê da Elenda, tá? Porque existem outras opções de comandante Orzhov para aristocrata. A Elenda é uma das minhas cartas favoritas, me apaixonei por ela quando eu vi, então gosto muito dela. Na época que eu montei, a regra de comandantes e de cemitérios era diferente. Na época que eu montei a Elenda, quando um comandante morria, se você colocasse ele na zona de comando, ele ia direto para a zona de comando. Diferente do que é hoje em dia, se um comandante morre, mesmo que você escolha colocar ele, mover ele para a zona de comando, ele bate no cemitério antes de ir para a zona de comando, né? Isso quer dizer que hoje em dia, mesmo se eu jogar ele ainda para a zona de comando, a habilidade de morte dela triga. Quando eu montei essa lista, a habilidade de morte dela só trigava se ela fosse para o cemitério. Então era um desafio a mais para a lista, né? Tanto que vocês vão ver, esse deck tem um pacote de reanimação de 10 cartas. Porque o intuito era exatamente jogar ela ainda no cemitério e ter como trazer ela de volta e reanimar ela. Para poder ficar abusando da habilidade dela de fazer ficha, tá? Então, vamos pro deck, esse deck é bem legal. Eu vou começar falando do meu pacote. Esse deck tá dividido pela teoria do cubo, tá? Eu uso alguns nomes em inglês que pra mim fazem sentido. Então, quando tiver alguma coisa diferente, eu vou avisar vocês, tá? Pacotinho de draws, 7 draws. Eu tentei deixar aqui só draws consistentes, tá? Que nem a gente falou no vídeo da saga do deck build de consistência, né? Se você não viu, volta lá. É o vídeo que a gente lançou sexta-feira agora sobre consistência. O vídeo tá bem legal também. Se vocês olharem as cartas, todas são cartas de draw consistentes. Eu consigo ter isso todo turno, toda vez que eu precisar. E isso é muito bom para a gente conseguir chegar em mais carta de draw, em interação, em terreno, em carta de suporte, para a gente conseguir dar dano quando o bicho morre, sec outlet, win condition, tutor, qualquer coisa que a gente precisar. Tá? As coisas que eu mais gosto, dos principais daqui. A gente Venom é bem legal, Midnight Reaper é bem legal, Skull Clamp é muito forte aqui, né? Skull Clamp mata, a gente paga uma mana, mata um token, uma criatura 1/1 qualquer, dá 2 draws. O Agente Venom e Midnight Reaper, quando uma criatura nossa morre, não ficha, a gente dá um draw e perde um de vida. A diferença é que Midnight Reaper triga para qualquer criatura. Não, os dois trigam para não ficha, né? É isso. Mas ainda assim, quando a criatura morre, a gente dá um draw. Matou a Elenda, vamos dar draw. Welcoming Vampire, quando outra criatura de poder 2 ou menos entra em campo. A gente compra uma carta, uma ou mais criaturas, né? Então, entrou algum bicho de poder 2 ou menos, triga o vampiro, a gente dá um draw. O Faramir, na nossa step, se morreu criatura, a gente compra uma carta. Vogar. O Vogar é legal porque, apesar dele ser 5 manas, quando uma criatura morre, ele cresce +1/+1.
é um bicho 4/4 já ameaça a área, então o deck vai ter criatura morrendo, né? Ele vai crescer bastante, bastante. E quando ele morre, a gente compra carta igual o número de marcador nele, né? Então ele é um bicho grande, é uma ameaça, vai bater bem se precisar. Esse deck não é agro, mas se precisar bater, ele pode fazer essa função também. MVP padrão, Harvester of Souls. Quando qualquer outra criatura não ficha morrer, a gente pode comprar uma carta. Não tem dano, é só um draw muito legal. Pacotinho de interação, no nosso bloco de interação aqui, as 4 interações que a gente tem no deck, que são instantâneas e feitiços, exilam, tá? Path e Swords exilam criatura, isso é muito bom contra decks de reanimate, que trazem coisa de volta, então a gente lida com uma ameaça permanentemente. Anguish Dealmaking exila qualquer permanente não terreno, então ela é muito forte, mesmo que por 3 manas. A gente pode lidar com encantamento, pode lidar com artefato, pode lidar com PW, com permanentes no geral. Ele é muito forte. O Council's Judgment é legal porque ele faz todo mundo na mesa votar por permanentes que não sejam nossas. E aí todas as permanentes, a permanente que tiver mais voto ou as permanentes com empatadas no número de votos são exiladas, né? Então dá para conversar com a mesa para a mesa tirar mais de uma coisa e fazer os votos empatarem e tirar mais de uma coisa que não seja nossa da mesa. Muito legal. E aí Flashbag e Plaguecrafter, Empesteiro e Saqueador, os dois fazem a mesma coisa. Entra em jogo, todo mundo sacrifica uma criatura. Nós vamos sacrificar o Empesteiro, o Plaguecrafter, os nossos oponentes vão ter que sacrificar alguma criatura. A diferença é que o Empesteiro, se o oponente não tiver criatura para sacrificar, o que é muito difícil, ele tem que descartar uma carta. Normalmente ele vai ter criatura para sacrificar. E aí, se usou isso até o turno 3, já começa a reduzir a mesa para a gente sofrer menos dano. Mas se você usou isso quando a Elenda está na mesa, é 4 marcadores que vão para a Elenda. Porque vão 4 criaturas morrer muito provavelmente, né? Porque até o turno 4, turno 5, mais ou menos, quando fizer ele com a Elenda na mesa, os oponentes vão ter criatura na mesa para ser sacrificada. Então a gente vai colocar 4 marcadores na Elenda. E aí já são 5 fichas quando a Elenda morrer. O que é muita coisa, é muito forte, tá? 34 terrenos, nada demais, né? A curva aqui bem corrigida, não tem nenhum terreno caro, nenhum terreno tão caro assim e tão inacessível para usar. É uma base de mana bem legal, se você tiver um deck Orzhov, pega essa base de mana que ela tá bem legal. Como vocês podem ver, o deck tem pouco, o bloco de ramp ele é bem pequeno, porque esse deck não tem uma curva de mana tão alta assim para precisar de tanto ramp. E com 34 terrenos a gente consegue chegar aonde a gente precisa. E passei as 7 cartas de draw, né? A gente chega onde a gente precisa. Todas aqui, a maioria, né? O custo bem baixo, de 2 para baixo, tirando o Esfera do Comandante que tá aqui, porque ela pode comprar uma carta se a gente precisar. E aí é o que eu falei. Esse deck, ele tem um pacote de Reanimate, né? O que é muito bom, porque o intuito é, quando sacrificar a Elenda, quando ela tiver muito marcador, para fazer ficha, reanima a Elenda, sacrifica as fichas que a Elenda fez, para crescer mais a Elenda, para sacrificar ela de novo, fazer mais ficha e ficar nisso. Manualmente mesmo, tá? Não é nenhum... Tem combo de fazer isso, mas o intuito não é fazer isso no combo, é manual mesmo, tá? Por isso que tem tanto Reanimate assim, tem tanto Psychic Outlet, porque a gente consegue crescer a Elenda e ficar exponencialmente fazendo ela crescer cada vez mais. Isso, acreditem, dá muito dano na mesa e prejudica muito a mesa, tá? Eu não vou passar por todos os reanimates daqui, porque é um pacote de reanimação. Eu vou falar das principais. O Reanimate, que é a melhor carta que a gente tem para reanimar. Rescue from the Underworld é legal porque apesar de ela ser 5 manas, ela é uma instantânea. Então a gente pode fazer isso no passe. Sacrifica uma criatura como custo adicional. E isso é bom porque a gente pode sacrificar qualquer coisa e crescer a Elenda. Só que tem um porém. Quando o Rescue resolve, a gente reanima a criatura que a gente escolheu do cemitério e a criatura que a gente sacrificou volta para o campo também. Né? Na nossa Instep, na nossa upkeep, ela volta para o campo, mas ela volta para o campo. Isso é muito bom. Você não perde um bicho que você sacrifica como custo adicional. Ele volta pro campo ainda. Então isso é muito legal, tá? Back for Seconds. Isso é legal porque o nosso deck é um deck de sacrifício, né? Então a gente vai sacrificar coisa, vai ter bicho morrendo. E aí a gente pode sacrificar, pagar o custo de sacrificar uma ficha ou um artefato, alguma pedra de mana, se precisar. Mas normalmente vai ter ficha de criatura para sacrificar pro Back for Seconds. Para trazer... A maioria das criaturas desse deck são de custo 4 ou menos. Então você consegue trazer coisa para mão e colocar ela em campo depois, né?
Então, trazer uma das coisas que ele reanimou pro campo. Então, isso é muito forte. E sacrifica, né, para crescer a lenda. Vitimizar também, reanima duas criaturas, sacrificando uma. Né? Muito forte também. Dread Return é um reanimate que você faz duas vezes, né? Porque o deck vai fazer muita ficha, então você casta ele de graça no cemitério depois, sacrificando 3 fichas e crescendo a lenda. Nata, isso aqui é absurdo, tá? Absurdo. Pacotinho de staples. Eu gosto de usar. Essas cartas, para mim, são as staples importantes para esse deck, né? E aí. O tempo tá seco aqui em São Paulo, caverna. Tomar uma aguinha faz bem pra garganta, né? Saqueador saco de carne, flashbag, desculpa, o Mercador Cinzento já se fodeu. Por que eu gosto do Mercador? Porque ele é uma criatura que drena a vida quando entra, então a gente reanima. Pode fazer ele drenar, sacrificar, reanimar ele e drenar mais. Isso é bem legal. Dá pra ganhar jogo com ele. Não é o intuito, tá? Mas dá pra ganhar jogo com ele. Teisa. Cara, o nosso deck é um deck aristocrata. Não tem como não ter a Teisa no meio do deck. Eu acho, particularmente, a Elenda mais forte como comandante do que a Teisa. A Teisa é mais fácil de usar porque ela é mais direta ao ponto. A Elenda, ela precisa de uma chave, de virar uma chave para entender o lugar dela dentro do deck do aristocrata. Porque a Teisa, ela serve para dobrar trigger de morte, legal. Só que a Elenda, ela dá um fator diferente, que é, ela dá um motor pro deck aristocrata funcionar. Você não precisa depender do deck, você tem um motor pro deck funcionar na zona de comando. Por quê? Ela faz ficha quando ela morre, né? Quando morre criatura, ela cresce, ela faz ficha quando ela morre. Então você tem um motor muito legal na zona de comando e que pega todo mundo desprevenido normalmente. Eu gosto muito mais da Elenda do que da Teisa, mas não dá para não usar a Teisa no deck, né? Não tem como. Mondark é outra carta que duplica ficha, né? Nesse caso, a Teisa vai duplicar as fichas da Elenda só, mas ela duplica os triggers de morte, mas o Mondark, ele vai duplicar as fichas que a gente fizer quando a Elenda morrer, mas as fichas que a gente fizer, vocês vão ver, tem cartas nesse deck que criam ficha, né? E o Mondark duplica, isso é muito bom também para trazer volume pra gente, né? Sem contar que o fato de que ele poder se dar indestrutível, né? Isso é muito legal também, tá? Battle of Verdun. O Battle of Verdun é legal porque o módulo que eu mais gosto. Deixa eu até aumentar a visualização aqui para vocês. O módulo que eu mais gosto é o Legion aqui embaixo, tá? Por quê? Sempre que uma criatura nossa morrer, a gente coloca 2 marcadores mais um numa criatura alvo que a gente controla. Isso serve basicamente para crescer ainda mais a Elenda. E é isso que eu quero no deck, tá? Eu quero a Elenda com muito marcador. Porque eu vou sacrificar ela vai fazer 15 criatura, 10, 15 criatura fácil quando ela morrer. E aí quando a gente reanimar ela, vai sacrificar as 10 criaturas, você vai colocar 30 marcador, né, na Elenda. Por quê? 10 marcadores, porque 10 criaturas você sacrifica, são 10 marcadores só pela habilidade da Elenda. E aí o Battle of Verdun vai colocar mais 2. Então a gente vai colocar 30 marcadores na Elenda. Quando sacrificar ela de novo, são 31 criaturas. Vocês percebem o que está acontecendo? É absurdo, é absurdo. Essa carta é um staple, mas ela é uma... Bicho, isso causa um estrago absurdo. A habilidade de cima eu não gosto para esse deck especificamente, porque ele reanima com marcador de finalidade. Eu não quero reanimar com marcador de finalidade, porque eu não quero perder as peças desse deck, porque esse deck é um deck de cemitério, então a gente não quer perder essas cartas, né? Mas, se num momento de desespero, quiser precisar usar isso para trazer alguma coisa pra gente tentar ganhar no próximo turno, de alguma forma, só vai. Eu prefiro sempre Legião pro modo dessa carta, tá? E o Zolito, se por acaso, na hora que a gente sacrificar a Elenda, ou alguém matou a Elenda e ela tá com marcador, os marcadores vão pro Zolito, faz a Elenda de novo, vai pro combate, move os marcadores pra Elenda, na main phase 2 você volta a fazer ficha, matar a Elenda, dá dano, começa a causar muito na mesa, tá? Aí agora aqui, o que eu tô chamando aqui de suporte é o bloco que seria o do plano de jogo. Eu chamo de suporte porque ele é o suporte para vitória e é o suporte para o deck rodar. Por isso que eu chamo de suporte, tá? Que é basicamente o que o plano de jogo é. É o suporte para a condição de vitória e para a estratégia do deck. Muitas aspas, tá? Assiste o nosso vídeo de plano de jogo que a gente explica isso com muito mais detalhe. E aí, o deck tem bastante Sec Outlet, tá? Ó, 1, 2, 3, 4...
5, 6, 7, 8 Sec Outlets, sem contar o altar de Ashnod que tá aqui embaixo, tá? Então o deck tem 9 Sec Outlets. É muita coisa. Vai ter Sec Outlet pra gente usar, tá? Bitter Blossom e Skrelv's Hive fazem a mesma coisa na nossa manutenção, a gente perde um de vida e cria uma criatura, tá? Isso é muito forte porque a gente vai sempre ter ficha para sacrificar para ir crescendo a lenda, para usar de Champ Block, se precisar. Muito legal os dois. Eu gosto muito desse caso, né, do Stashed Skeleton, porque ele faz uma ficha quando ele entra em jogo. Como o nosso deck é um deck de sacrifício, né, de aristocrata, eu posso fácil sacrificar essa ficha para resolver esse caso. E quando ele está resolvido, a gente tem um tutor demoníaco, basicamente. Você paga 2 manas, sacrifica esse caso, e aí você tutora um deck, e tutora uma carta e põe na mão. Por 2 manas, um tutor demoníaco, né? Então, muito forte nesse deck. Tutor diabólico. É basicamente outro tutor demoníaco nesse deck, né? Custo adicional de sacrificar uma criatura nesse deck não é um problema. A gente quer sacrificar a criatura, isso só beneficia a gente, e a gente ainda busca uma carta no deck. Então você pode buscar um Altar da Demência, você pode buscar um Altar Phyrexiano, um Warring Soul Trader, coisas para ajudar a gente a adiantar o jogo ou até ganhar, tá? Buried Alive aqui é muito legal, porque a gente pode jogar coisas importantes no cemitério, e aí a gente tem as criaturas que fazem ficha, eu já vou falar deles, mas tem um Pitiless Plunderer aqui no deck também, então tem bastante coisa para jogar, então isso é uma das MVPs, tá? Eu gosto de usar em todos os decks meus que tem preto e que jogam no cemitério, entra Buried Alive necessariamente, tá? Isso é muito bom. Altar Phyrexiano é um Sec Outlet legal, ele é muito caro, eu ganhei esse Altar Phyrexiano uns meses atrás, então ele tá na lista. Não precisa do Altar Phyrexiano pro deck rodar, não precisa, tá? Se você não tiver, foda-se, coloca qualquer outro Sec Outlet no lugar. Não tem problema. Se você tiver, usa porque ele é muito forte. É muito absurdo. Se não tiver, foda-se. Põe qualquer outro Sec Outlet no lugar de graça, que nem os que tem aqui, né? Que são Sec Outlets que você não precisa pagar mana pra ter o efeito. É só sacrificar. O Warring Soul Trader, ele é um Sec Outlet, mas ele tem uma função aqui que ele pode ser que ele sirva como combo se a gente tiver as cartas certas na mesa para conseguir ter trigger de morte infinito e fazer dano infinito na mesa. Se não tiver com algumas peças certas, o que a gente não provavelmente vai ter, mas se não tiver, ele é um Sec Outlet de graça que faz ficha de tesouro. Isso é muito bom também, tá? E aí, as cartas mais importantes desse deck para dar volume pra gente. Spring Jack Shepherd, Reverend Hoplite, Evangelista de Eliod e Eremita do Submundo. Todos fazem a mesma coisa, basicamente. Os brancos dão ficha quando eles entram em um campo igual a devoção ao branco e o eremita igual a devoção ao preto. O Spring Jack Shepherd, ele não diz devoção, ele fala que ele cria cabrito 01 para cada símbolo de mana branco no custo de mana das nossas permanentes. Então não é necessariamente devoção, tá? Mas a gente vai contar os símbolos brancos que nem na devoção. Então eles fazem a mesma coisa, a gente vai fazer bastante ficha. E acredita, não precisa de mais do que isso. Até porque a gente reanima, né? Então dá para fazer bastante bicho com eles. E esse volume que eles fazem já é o suficiente para a gente conseguir começar a dar muito dano com a Elenda, tá? Então faz muita diferença. E agora vamos pro como o deck ganha. Eu vou começar falando do combo que esse deck tem, porque esse deck ele quase nunca ganhou com combo, tá? Mas o combo tá aqui porque eu gosto, ele é um combo que precisa para ganhar de 4 peças. Mas é um combo legal. Então foda-se, né? Nindeth Manton e Altar de Ashnod, mais a Elenda ou mais o Evangelista de Eliod, mais qualquer desses bichos que fazem ficha, fazendo pelo menos uma ficha, a gente consegue ter trigger de morte infinito, tá? Por quê? Sacrifica a ficha que esse bicho criou, qualquer outra criatura, pro Altar de Ashnod, depois sacrifica a Elenda, o Evangelista de Eliod, qualquer um. A gente vai ter 4 manas, paga as 4 manas para ativar a habilidade do Nindeth Mantle, volta o bicho equipado no Nindeth Mantle. Quando ele entra em campo, triga de novo o ETB, a gente vai fazer mais ficha, vai sacrificar, vai ficar nesse loop infinito, tá? E aí, se a gente tiver Elas e o Cor, Celebrante Cruel, Degolador de Zolaporte, Corpse Knight,
Nobre de Falkenrath, até a Nadir Nightblade, o Mirkwood de Betsko, não importa, tem o Vindictive Vampire. Qualquer um desses, a gente ganha o jogo, tá? Então isso é muito forte. E aí vocês já viram os pingers de dano para esse deck funcionar. Esse deck funciona sem o combo, tá? Só sacrificando fichas, sacrificando e reanimando a Elenda. Com os pingers, a gente consegue levar a mesa, tá? Muito fácil. Mas o combo tá aí para ajudar também, né? Então, não tem por que não ter. Além disso, o deck conta com duas cartas que são efeitos de Elenda, com muitas aspas. O Hierofante da Elenda, que ele faz a mesma coisa que a Elenda. Quando ele morre, ele cria ficha igual ao poder dele. A diferença é que ele só ganha marcador quando a gente ganha vida, tá? Se vocês prestarem atenção, todas as criaturas, os pingers que a gente tem, dão vida pra gente. Tirando o Corpse Knight, todas as outras criaturas que a gente tem aqui, basicamente, dão vida pra gente. Então é muito fácil de crescer o Hierofante da Elenda pra gente conseguir ter bastante ficha também. Nadir Nightblade é quase 100% a mesma coisa que a Elenda. A diferença é o quê? A quantidade de ficha que ele cria não é igual ao poder, é igual ao número de marcador. Não, desculpa, é igual ao poder. Isso, ele só triga quando ficha morre. Perdão, Caverna, falei besteira. O Nadir Nightblade, ele só cresce marcador quando ficha que nós controlamos deixa o campo, tá? Então sacrificou tesouro, sacrificou as fichas que a gente cria normalmente, ele cresce. Quando ele deixa o campo de batalha, a gente coloca elfo igual ao poder dele. É basicamente uma lenda também, pra gente conseguir lupar e fazer o deck rodar. E aí, Caverna, esse deck é um deck muito legal, eu gosto muito dele. Algumas coisas importantes quando a gente está falando especificamente de Elenda. Porque é importante a gente lembrar que a Elenda, ela é um motor pro deck, tá? Por quê? Porque ela vai crescer, porque criaturas vão morrer, né? Pessoas vão bloquear, vão destruir criatura um dos outros, o jogo vai acontecer naturalmente, e criaturas vão morrer. A Elenda vai crescer ao longo do jogo naturalmente, sem a gente precisar só a gente sacrificar. Mas além disso, né? Cresceu a Elenda, sacrifica ela, faz bicho, reanima ela, casta ela de novo da zona de comando e mantém esse loop. E aí, se você tiver, eu esqueci de até te falar, o Pitiless Plunderer, por exemplo, a gente consegue fazer muita ficha de tesouro sacrificando e recastando a Elenda toda hora. Então dá para infinito também com Pitiless Plunderer, a Elenda e um Sack Outlet, dependendo do número de fichas que a gente tem para iniciar o loop. Isso é muito legal mesmo. E assim, se vocês quiserem ver esse deck de Elenda em ação, Caverna, vai aqui no nosso YouTube, tem acho que 2 lives ou 3 que eu uso o deck da Elenda. Confere lá, o deck é muito legal, ele roda muito bem, ele sempre tem uma ameaça na mesa, é muito forte. Com certeza vocês vão gostar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse Desmembrando Decks de hoje. E não se esquece, amanhã vai sair o último vídeo da nossa saga do deck build. A gente vai falar sobre bracket e vamos mostrar como saber o bracket do deck. Fechou? Então, vejo vocês amanhã. Beijinhos. É nóis.